Olá pessoal, eu sou o Dr. Milton Medeiros, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, e hoje eu vou gravar o quarto vídeo, a resenha sobre esse livro, O Fim do Alzheimer, do professor Dale Bredesen, um pesquisador americano, que propôs um protocolo bastante interessante, tanto no sentido de prevenção, quanto no sentido até mesmo de tratamento da doença de Alzheimer. Nesse capítulo, ele enfatiza como as pessoas vão construindo a doença de Alzheimer ao longo da vida. Ele vai descrevendo condutas cotidianas, rotineiras e que levam à destruição de neurônio, como a dieta inadequada logo pela manhã, com excesso de açúcar, de trigo, o estresse ao longo do dia no trabalho, a forma como a gente reage aos problemas, e ele vai descrevendo tudo, que vai desde aquela falta de tempo até para a higiene oral adequada, e isso no final das contas tem alguma relação também com destruição neuronal. E os medicamentos que as pessoas acabam tendo que usar em decorrência do estresse crônico, que acaba produzindo distúrbio em múltiplas áreas orgânicas, e como esses medicamentos também interferem na parte da memória, como os inibidores de bombas de prótons para os problemas que têm distúrbios gastrointestinais, ou para aqueles pacientes que têm distúrbio de colesterol e usam as estatinas, e ele descreve como essas substâncias acabam influenciando na parte cognitiva. Posteriormente, ele coloca nesse mesmo capítulo a importância de entender como ele propõe a prevenção em relação aos problemas. Então, normalmente ele coloca a importância da redução da inflamação, a inflamação que vai estar associada à perda neuronal e aumento do risco de declínio cognitivo. Então, a retirada do açúcar, a retirada do glúten, a retirada das gorduras trans, porque essas substâncias têm importância para a produção de atividade inflamatória e, consequentemente, estímulo de apoptose, que é a morte de neurônios. Ele fala bastante a respeito das gorduras trans aqui, já nesse capítulo, mostrando como as gorduras trans acabam levando também à morte de neurônios e, consequentemente, perda da capacidade cognitiva. Bom, além dessa parte dos pró-inflamatórios que matam neurônios, ele faz um apanhado aqui geral da importância de harmonizar os fatores tróficos orgânicos, os nutrientes, então a alimentação adequada, balanceada, e também depois, obviamente, os exames de sangue que vão mostrar qual é o tipo de reposição que cada pessoa precisa, e otimizar esses fatores tróficos, esses nutrientes, até mesmo hormônios. Isso é um fator protetor importante para que se proteja o cérebro. E, por último, ele comenta aqui sobre a necessidade de se eliminar as toxinas. Então, a eliminação das toxinas, como cobre, mercúrio, alumínio. Então, ao longo do livro, ele vai mostrando para a gente as maneiras de evitar esses contaminantes tóxicos que resultam em morte neuronal. Então, esse capítulo é um apanhado legal, muito interessante, principalmente pelo início. E ele mostra que erros que nós cometemos habitualmente acabam produzindo destruição de neurônio
e levam ao declínio cognitivo, como o consumo de açúcar, o consumo do glúten, consumo de gorduras trans, exposição a toxinas, falta de complementação vitamínica por dietas inadequadas, falta de reposição hormonal no momento certo. Então é um livro bastante esclarecedor, tá certo? Então esse é o vídeo do capítulo 4 do livro O Fim do Alzheimer, do professor Dale Bredesen. Muito obrigado.